Por que Jesus curou as pessoas? Por que Jesus tratou as deficiências das pessoas? Por que Jesus ajudou essas pessoas em coisas que a medicina, que professores locais podiam ajudar? Mas por que Jesus fez a diferença ajudando essas pessoas? Porque quem estava naquela época não estava fazendo diferença nenhuma. Meu Deus! O problema é que às vezes Deus levanta nós para fazer a diferença, mas nós causamos indiferença. Meu Deus! O problema é isso, é que quando nós somos chamados por Deus, somos chamados para a cura da nação. Um profeta era chamado para exortação. Ninguém gosta de ouvir um profeta. Por quê? O profeta fala o que Deus manda e o povo não gosta de ouvir. Mas se Israel tivesse ouvido os profetas, Israel tinha prosperado? Sim ou não? Então você vai ver que Deus sempre vai usar para cada momento da tua vida um remédio. Se for o momento de você conhecer um profeta e você ter puxado a sua orelha, você vai conhecer o profeta. Se for o momento de você conhecer a graça salvadora, que faz que Deus vai lá naquele cantinho do teu quarto, que Deus sabe que você é sensível, que você talvez tenha um problema com a depressão, talvez você tenha um problema e que não tem como. Talvez uma palavra com você no meio do público, você se joga de uma ponte. Então Deus sabe que tem coisas que tem que falar com você lá no cantinho. Mas tem coisas que Deus tem que falar com você puxando a sua orelha. Aleluia! Então esse Deus faz isso porque Ele te ama. E Ele está aqui para nos ensinar. A palavra de Deus é para nos ensinar, para que a gente possa prosseguir, sim ou não? Sim. Meu irmão, você não veio aqui. Talvez você veio, pastor, eu quero que Deus use o senhor na revelação. Use o pastor Vinícius, use alguém na revelação, eu sei. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Deus vai mudar a tua vida hoje. Aleluia! Porque se não for o evangelho que transforma de dentro para fora, não podemos pregar. Glória a Deus! Agora, olha o interessante. Jesus, ele está dizendo aqui que ele assentava e ensinar. É diferente de pregar, sim ou não? Sim. Pregar, qualquer um pode pregar. Qual foi a última pregação que nós tivemos aqui? Quem pregou aqui a última vez? Quem lembra? Pregação você pode esquecer. Mas ensinamento é para a vida toda. Aleluia! Vamos lá. Os escribas, versículo 3. E os fariseus trouxeram na presença dele uma mulher, que ela foi surpreendida em um ato de adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher ela foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para achar-se alguma coisa para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia em terra com o dedo. Só que insistiram na pergunta. Fala, insistiram. Porque vai ter gente que vai insistir no seu pecado. Meu Deus! Mas ele mal sabe que é ele que talvez vai sair condenado por tentar te julgar. Meu Deus! Preste atenção. E eles insistiram na pergunta. Jesus se levantou e disse. Jesus se levantou. Dura coisa é quando Jesus fica de pé para tratar com a gente. Meu Deus! Quando você insiste numa coisa e coloca ele de pé, foi dito aqui, Josué, para de chorar. Por quê? Porque aquele que vai te conduzir está de pé essa noite. Aleluia! Só que olha só, vai dizer aí, e eles insistiram na pergunta. E levantando Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, sem nenhum pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Só que olha o interessante, e tornando a inclinar-se, ele continuou a escrever no chão. Jesus continuou na mesma coisa que estava. Ouvindo eles a resposta, eles foram acusados pela própria consciência. Olha o interessante, foram retirando um por um. Vai começar pelos mais velhos, pelos mais e até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles que te acusam? Onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém te condenou, Senhor. Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai, mas não peques. É para ir, mas não é para viver no pecado. Meu Deus! Entenda, é para ir, mas não é para viver no pecado.
curva sua cabeça, vamos orar agora. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, e as nossas falhas. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Ó Deus, que o Senhor, meu Deus, ó Pai, perdoe todos os nossos pecados, ó Deus. Aqueles ocultos, aqueles, meu Deus, a qual nós demonstramos e praticamos no dia de hoje. Nós te agradecemos pela cruz do Calvário, Senhor. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos pelo Teu Filho, meu Deus, por ter pago por nós, ó Deus, ó Pai, o preço, para que possamos estar aqui hoje pregando a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Estamos aqui hoje te adorando em espírito e em verdade. Ó Deus, aqui está a igreja do Senhor, que o Senhor constituiu na terra. Meu Deus, temos aqui entre o nosso meio cegos espirituais, problemas, meu Deus, ó Pai, com paralisias espirituais. Mas nós sabemos que o Senhor é o Deus da cura, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós oramos agora, ó Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que o Senhor, Deus, nos mostre dentro da Tua palavra, Senhor, que, meu Deus, ó Pai, não são as emoções, mas que pela razão, ó Deus, nós venhamos, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade, e nos ensina a ser pessoas melhores, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Abra para mim a Andressa em Provérbios, no seu capítulo 6, versículo 26. Marcelo, deixa o baixinho lá. Abra para mim também Provérbios, capítulo 7, 19. Irmãos, o texto que nós estamos lendo é muito profundo. Mas para mim explicar para a igreja o que de fato Jesus quer nos ensinar esta noite, nós temos que entender quem é esse povo. O povo de Israel, eles são um povo muito amado por Deus. A Bíblia diz que quando Deus libertou o povo da terra do Egito, eles saíram de lá na sua escravidão e eles foram conduzidos até a terra de Canaã. Quando Jesus aparece, o povo já não tinha sido mais escravo, o povo não era mais escravo do Egito, mas ainda era escravo de Roma. Roma era a maior nação, a maior potência mundial. Roma foi o maior império que já foi levantado no tempo de Cristo. E a Bíblia diz que Israel não estava sendo escravo em outra terra. Não tinha sido levado, deportado, não tinha sido vendida para outro lugar, não tinha sido levada para outro lugar, mas na sua própria casa estava escravizada. Porque dura coisa é nós sermos escravos na nossa própria casa. E a Bíblia diz que quando o Messias vai aparecer, ele aparece num cenário maravilhoso. Porque o cenário que Jesus vai aparecer é em que na sua própria pátria, no seu próprio país, outra vez o seu povo está escravo. Outra vez o seu povo está sendo, de novo, subjugado por outra nação. Roma imperava sobre Israel e as leis deveriam ser seguidas, mas também tinha que ir até Roma. Toda atitude que em todo o império fosse tomado, em todo Israel fosse tomar, tinha que ir até Roma. Os homens daquela época, os líderes daquela época tinham que saber. Jesus, ele começa seu ministério fazendo muitos sinais, muitas maravilhas. Jesus cura os enfermos, Jesus cura os coxos, Jesus cura o cego, Jesus faz coisas extraordinárias. E a multidão que necessitava, que precisava, a multidão de pessoas que estavam doentes, aflitas, cansadas, oprimidas pelas doenças locais, pela falta da espiritualidade das coisas de Deus nessa época, recorreram a Jesus. Por isso que nós temos que entender que Jesus, ele veio fazer um trabalho muito interessante. Nós vamos ver que ele foi médico para a nação, ele foi um pai, ele acolheu, ele adotou pessoas em que naquela época, aquela sociedade de fato não queria adotar. Jesus tocou em assuntos que naquela época era morte, era perseguição, como falar de um adultério, falar de casamento, falar de separação. Era um problema grave. Não era qualquer um que tocava nesses assuntos. E a Bíblia diz que para o povo de Israel escapar de não se envolver a idolatria, mas para eles pudessem viver na palavra, foram levantados os escribas e os fariseus para poder ensinar ao povo. Como nós vamos ver hoje, nós vemos muitos escribas. Todo lugar que você vai tem alguém que quer te ensinar um pouquinho da palavra. Hoje é como se fossem os escribas da época. Só que os escribas da época, eles eram tradutores da palavra, mas eles traduziam e eles ensinavam, mas muitas coisas da palavra eles não ensinavam direito. E muitos ali
eram subjugados com uma lei severa. O povo já estava cansado, a lei já não agia, o povo já não respeitava mais o sacerdote local, porque ele estava corrompido. A igreja local era um centro de adultério espiritual, aonde os homens entravam para dar o seu dinheiro, mas não tinham compromisso com Deus. E Jesus aparece nesse cenário. Jesus aparece onde tudo está corrompido, aonde as pessoas estão doentes, aonde as pessoas estão fracas, aonde as pessoas estão com espíritos malignos, aonde as pessoas estão com problemas em que os médicos locais, como diz aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela gastou tudo com os médicos, mas não havia cura. E muitas vezes Deus vai levantar o homem de Deus para que ele possa viver a mesma coisa que o Filho de Deus viveu. Só que o problema é que nós achamos que Deus vai nos levantar e nos levar a um lugar onde tudo vai ser maravilha, onde não vai ter problema, onde não vai ter dificuldade. E aí nós nos enganamos. Talvez você virou um escriba e não um seguidor de Cristo. Os seguidores de Cristo teriam que aprender e ver. Por isso que Jesus tem que levar os seus discípulos na prática. Ele tem que andar com Pedro, com Tiago, com João, com o próprio Judas. Ele tem que andar nas ruas. Ele tem que mostrar como os espíritos agiam, como as pessoas eram doentes, como as pessoas eram fracas, como as pessoas estavam debilitadas por causa do mundo espiritual, por causa das coisas que ela não entendia. E eram tantas coisas, era magia, era tanta coisa que envolvia, que o povo estava totalmente entregue a fábulas, histórias, lenda. Mas Jesus veio mostrar a diferença. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E de fato Ele é. Jesus vai mostrar para os seus discípulos. Se nós olharmos nos livros, nós vamos ver Jesus curar os leprosos, nós vamos ver Jesus fazer coisas extraordinárias. E isso, a sociedade daquela época, alguns aplaudiram, mas outros perseguiram Ele. Essa mulher que nós vamos ler no texto é uma mulher com uma dificuldade que no nosso tempo ainda continua tendo essas mesmas coisas. Essa mulher foi pega em um ato de adultério. O que é um adultério? É uma traição. É uma traição. Só que na lei, na cultura judaica e nos escritos judaicos, quando Deus libertou o povo, Deus deu leis para o povo. Para que serve uma lei? Para frear o povo. Tem coisas que você não pratica porque você sabe que existe a lei. Se não existisse a lei, você estava praticando. Quando eles vão entrar na terra de Canaã, Deus falou para eles assim: ó, tá vendo na terra que vocês vão entrar? Na terra que vocês vão entrar, lá tem coisas que vocês não podem nem praticar o que eles estão fazendo, e outra, nem levar o costume que vocês têm do Egito para dentro daquele lugar. Porque tem duas coisas que eu tenho que aprender. Às vezes nós falamos assim, ó: eu não vou imitar o mundo, mas às vezes trazemos o mundo para dentro da igreja. Meu Deus! Você quer ver? Eles eram escravos, então traziam o costume do Egito para dentro da casa de Deus. E aí Deus falou: não é só trazer o costume de lá para cá, é também não imitar o que estão fazendo lá. E hoje nós temos mais imitadores dos homens do que imitadores de Cristo. Então quando eles entraram na terra, Deus deu uma lei. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher que ela tiver um marido, os dois deverão ser mortos. Deverão ser mortos. Você entenda, essa lei, quem criou essa lei não foi Moisés, foi Deus. Deus escreveu nos 10 mandamentos: não adulterarás. Porque o adultério fere duas pessoas, Deus e a pessoa que você está vivendo. E Deus tem que tratar com você, porque você feriu a Ele, os preceitos dele, e também tem que tratar agora você no requisito a outra pessoa. Você já imaginou você confiar a sua vida a uma pessoa? Você tirar uma mulher de dentro da casa dela, da família dela, levar ela para casa e você ter uma vida com ela, tirar ela da família dela, de tudo que ela tinha, e você chegar na sua casa e depois você tratar ela como se ela não fosse nada? Só que no caso aqui, não é o homem que foi pego no ato de adultério, foi a mulher. E a mulher, na cultura judaica, Jesus, ele tratou as mulheres com a maior decência, com o maior amor. Mas a cultura daquela época escravizava e não tratava a mulher como deveria ser tratada. Hoje, a mulher hoje ela tem a liberdade. Hoje a mulher pode trabalhar, ela pode exercer função. Hoje tem mulher que é melhor do que homem. Tem homem que é frouxo. É real. Tem gente que, Deus levanta mulheres, porque Deus quer levantar homem, e às vezes o cara é frouxo, o cara não quer ir. E às vezes Deus levanta a mulher. Por quê? Porque Deus, Ele sabe. Só que as mulheres naquela época eram
tudo dependia do marido. Era uma dificuldade ser uma mulher naquela época. Aí eu fico vendo, às vezes Deus quer trazer uma cultura lá de trás para cá. E isso foi para o povo judeu. O povo judeu tinha uma cultura e um método de agir. Só que nós, do Brasil, temos outros, sim ou não? Só que a palavra de Deus é a mesma. É normal um adultério ou é um crime hediondo? Hoje o adultério, ele é punido com a morte ou é só separação? Então agora, não é para levantar a mão não, viu? Não se caguete hoje. Se fosse na lei, na cultura judaica, dos ensinamentos, da palavra de Deus atrás, quem cometeu adultério em nosso meio, já não era para mais estar aqui. Sim ou não? Só que o problema é, tem adúltero em nosso meio, querendo julgar outros adúlteros. Meu Deus! O problema é que quem escapou da morte, quer matar os outros. O problema é que quem um dia teve a oportunidade, não dá para os outros. Meu Deus! Aí sabe o que acontece? Aí Deus falou, por isso, que às vezes você tem que estar em duas posições. Hoje, talvez aqui, você está com a pedra na mão e é o juiz. Alguém entrou aqui como réu. Está com um problema, uma dificuldade, e no pecado que essa pessoa está, era para ser morte, era para ser uma coisa fatal. E você hoje está como juiz. Mas Jesus sabe mudar a situação. Hoje Ele vai colocar você no seu devido lugar. A sua posição é que você é adorador e você é pecador como qualquer outro. O problema é que nós esquecemos a posição, sim ou não? Você quer ver? Vamos lá. Para muitos eu sou um pastor. Pastor pode cometer adultério? Se o pastor não pode, o membro então piorou. Pastor tem que orar? Se o pastor ora, a igreja tem que orar? O problema é só o pastor que deve orar? Aí você entende. O problema é que nós sabemos aplicar a lei nos outros, mas em nós sabemos? O problema é isso. Quando nós não entendemos que a lei de Deus, ela não foi feita para mim. Quando Moisés pegou as tábuas na mão, a primeira coisa que está lá para ele ler, adora a Deus sobre todas as coisas. Mas está escrito aqui, assassinato era crime hediondo. E Deus falou para Moisés, lembra quando você matou o cara e escondeu na areia? Deixa eu falar uma coisa para você, lê agora. Então quando você lê, lembra-se que você foi perdoado pela minha palavra. Você leu agora? Está lendo a palavra? Quando você lê lá sobre adultério, não olhe para a palavra olhando para o irmão. Olhe que você também estava num adultério. E Deus perdoou o seu pecado. Peraí, perdoar o seu pecado não te dá direito de fazer de novo. Meu Deus! Nós vamos chegar nisso ainda. Estou tentando correr para nós chegarmos lá. Então, Deuteronômio tem isso. Mas nós vamos ler uma coisa para ficar mais prático, para não ficar nas minhas palavras. Jesus, ele é expert, Ricardinho. Ele vai para o monte, passa a noite orando, porque ele sabia que quando ele chegasse no templo, haveria uma mulher que ia ser levada para ser julgada para a morte. Porque, às vezes você vem para a igreja, aí você fala, lá eu vou encontrar salvação. Não, lá tem alguém pronto para te matar. Por isso que há a diferença de quem anda com Cristo e de quem anda com escriba e fariseu hipócrita. Aleluia! Por quê? Porque Jesus diz que espírito é em vós. Eu não vim matar os homens, eu vim salvar eles. O problema é que tem mais matador na igreja do que salvador. Por isso que Salvador só tem? Quem é o Salvador? É Deus. Você quer ver? Você está lá no fundo do poço, você ora a Jesus, você ora a Deus, Ele te tira de lá. Mas tem gente que se puder te dar um empurrãozinho. Meu Deus! Aí Deus fala, só que essa noite vai todo mundo hoje entender que quando você vê o seu irmão caído, é para você dar a mão. Porque alguém deu a mão para você. Aleluia! Eu amo falar de Judas. Por que eu amo falar de Judas? Jesus até o último minuto tentou salvar ele. Jesus disse, dá um beijinho aqui, É a última oportunidade de eu te chamar de meu Você tem até o último dia da tua vida, Jesus vai tentar ser o seu amigo. Quando você morrer e você não quis ter uma intimidade com ele, ele vai chegar e falar para você, eu te dei tanta oportunidade de ser meu amigo. O problema é que nós jogamos a oportunidade fora. Então vamos parar de jogar a oportunidade fora essa noite. Em Deuteronômio vai dizer isso, mas eu quero ir agora para ficar mais profundo. Salomão, vamos lá. Provérbios 6, 26. Só a Andressa vai ler, por favor. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Peraí. Quando você vai até pode falar de prostituição na igreja? Pode ou não pode? A igreja está aí? Pode. Porque fazer escondido pode. Meu Deus!
Se fazer escondido pode, deve ser. Aqui é para pregar a verdade. Eu vou mentira, vai para outro lugar. Para pregar a verdade. Engraçado é que nós se veste de crente, mas tem muito crente vestidinho de crente que é prostituto. Só que o problema é, ele veste a capa de santidade. Só que capa, na presença de Deus, não permanece. Foi por isso que João Batista, quando ele veio, não veio com a capa de Elias. Ele veio no poder e a autoridade de Elias. Por quê? Porque o tempo de andar com capa acabou. Agora nós vamos andar com Cristo. O Espírito Santo hoje ele vai trabalhar em nosso meio. Ele vai dizer o quê, André? Isso é muito profundo. Que a prostituta está atrás do quê? Do pão, né? Lê aí, para ler. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Olha como aí, a pessoa que está adulterando, ela mal sabe que ela está atrás de uma vida preciosa. Meu irmão, você tem noção do que é uma pessoa descer e ir para o inferno? O inferno existe, igreja? Não existisse, não pregava o céu. E não falava que o bem e o mal existe, sim ou não? O problema é, quem quer ir para o céu e dar glória a Deus? Quem está se preparando para ir? Que igreja maravilhosa. Ó, presta atenção. Vamos lá, vamos aqui, ó. Vou falar uma coisa que você não vai ouvir em outros lugares. Por que você não vai ouvir, meu irmão? Eu não estou sendo melhor do que ninguém, presta atenção. Essa mulher, quando ela vai trair o seu esposo, ela tem que primeiro bolar um plano. Ninguém vai trair sem primeiro bolar um plano. Quem já bolou o plano aí? Não dá sorriso não para não se caguetar, hein? Quem já bolou o plano para fazer o mal? Teve um monte de gente, sim ou não? Por isso que Salomão diz, quem no teu coração nunca falou mal do teu irmão? Às vezes você fala com a pessoa falando mal dela. Aí Deus fala, por isso que eu conheço teu coração. Mas presta atenção. A mulher, ela via que o seu marido tinha ido viajar. Porque no Velho Testamento era assim, ó. Hoje nós temos o carro, nós temos, né? Hoje o cara liga até te chama de vídeo, quero saber o que você está fazendo. Mas antigamente dava para fazer isso? Não, então não tinha como. O homem ia viajar, ele ficava 3 meses fora. Então ali ele olhava muitas vezes para a lua, né? Para a mudança da lua e sabia. Ele falava, ó, tal dia eu estou voltando. E nesse dia que eu voltar, deixa tudo preparado. Então a mulher prudente, o que ela tinha que fazer, a mulher prudente? Ela tinha que preparar. Quando ela olhava lá, ela via que o marido estava voltando, então ela preparava a casa toda, deixava tudo arrumado, que ele estava próximo. Sim ou não? Sim. Jesus está próximo, cuidado com o que você está fazendo. Meu Deus! Olhe para os eventos celestiais. Por quê? Porque se a mulher que era casada prestava atenção nos eventos do céu para a vinda do seu esposo, você imagina a igreja. Aleluia! Que anda fazendo tudo escondido. Vamos prestar atenção. Os sinais servem para que a gente possa não ser pego desapercebido. A mulher erotizou. Pornografia espiritual dentro da igreja é o que mais tem. É homem de Deus, mas abre o zap dele. É homem de Deus, mas abre o Facebook. Aleluia! É mulher de Deus, abre o Instagram. Aí Deus fala, na igreja está condenando adultério, mas eu conheço o celular dele. Eu conheço o celular dela. Aí olha só, e na igreja dá decisão. Sua vida tem que mudar, mas eu conheço teu celular, rapaz. Eu conheço a tua vida. E a palavra de Deus, ela é para entrar na tua mente, no teu coração. Ela não é para te emocionar, ela é para te trazer a razão que se você não se converter, você pode descer ao inferno. E vamos lá. Então vamos lá. A mulher então, ela, tchau amor, vai com Deus. Vou fazer o papel. A Andressa vai fazer o papel aqui hoje, tá bom? Vamos, Andressa, vamos fazer hoje. Cadê o recadinho? Não é teatro, é recadinho. Amor, vai com Deus, vai trabalhar. Aí ele vai. Aí dá aquele beijinho lá, aquele beijinho santo e vai. Já está armado algo para entrar para dentro da casa. Olha aí, Deus. Por que Deus está falando isso? Por quê? Porque a gente fala assim, pornografia é errado, sim. Mas tem muita gente com a mente pornográfica. Meu Deus! Você quer ver? Onde começa o adultério? Na mente. Na mente. Ninguém vai trair o esposo ou a esposa na frente do marido e da mulher. Tem que fazer o quê? Eu vou bolar um plano. Aí a sua mente, ela vai lá e bola. Olha, vai sair tal hora, mulher. Você vem, põe a roupa tal, o perfume tal, que ele vai vir, ou ele vai sair, e aí já vou preparar a cama. Isso está na Bíblia, igreja? Sim ou não? Está na Bíblia. Vamos lá ler. Vamos lá. Lê aí. Provérbios 7. Mas antes de ler o 18, vai dizer aqui, ó. Eis que a mulher que sai ao encontro com veste de prostituta, e astuta de coração e apaixonada, inquieta, cujos seus pés não param em casa. Os pés não param em casa. Ora, esta nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos,
Aproximando-se dele, o beijou. E de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha de eu te oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro. Buscar-te-ei e te achei. Já cobri, as colchas da minha cama e de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, com aloes e com cinamomo. Vem, vamos embriagarmos com as delícias do amor. Até pela manhã, gozemos os amores. Por quê? Porque meu marido está em casa. É bíblico. É bíblico ou não é? Aqui, isso aqui é o que a pessoa pensa antes dela cometer o adultério. Antes dela cometer, ela pensa isso. Por quê? O texto está bem claro. Quem era Salomão? Salomão era filho de quem? Filho de Davi? Qual foi o pecado de Davi? Todo mundo. Qual foi a vitória de Davi? Gigante. Está vendo como pecado, como vitória e o que é errado nós conhecemos? Deus sabe da sua vitória, nem conhece os vezes. Assim como você falou de Davi que ele é um adúltero, Deus conhece o adultério que você pratica. Agora, olha, vamos lá. Ele vai dizer, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro e só volta da lua cheia, e ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com seus lábios o arrastou, e ele no instante a segue, como um boi que vai para o matador, e como um servo que corre para a rede. Até que as flechas lhe atravessem o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá ouvidos e se sede atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque muitos feriu e derrubou, e muitos os que por ela foram mortos. Isso é a Bíblia que está dizendo. É eu ou é a Bíblia? Então eu quero dizer uma coisa: quando você estiver na sua casa erotizando na tua mente, quando você colocar na tua cabeça, eu vou trair minha esposa, a palavra de Deus vai na tua mente, ela vai no teu coração e vai dizer para você: adultério é crime. E se você não se colocar como Deus quer, você vai pagar um preço alto. Vamos lá para um preço alto. Lê agora, Marcelo. É que eu pedi para você ler o versículo. Mas lê o 6, versículo 34. 32, me perdoa. Do 32 em diante. Presta atenção, a igreja. Dá glória a Deus. Pois o adúltero é o homem sem coração. O adúltero é o homem sem Coração. Agora, você entende porque que a igreja não pode ter muita emoção? Por quê? Porque Deus tem que entrar no teu coração. Porque muitas das vezes você está sem juízo. E você vai cometer coisas que quando você abrir o olho, você vai estar em um lugar que você nunca mais vai sair. Aí Deus fala: esse caminho que você está andando não é para você. A mulher, ela, com certeza, ela foi pega num ato de adultério. Então, se ela foi pega, ela já vinha tramando, sim ou não? Ela já vinha fazendo. O problema é que ela nunca esperava que aquele dia o marido ia chegar, ou alguém ia chegar de surpresa para poder pegar ela naquele ato. E na lei está dizendo que tem que matar. Só que existia uma questão. O marido podia dizer assim: não mata a minha mulher. Ela ficou muitos anos comigo. Ela viveu muitos anos comigo. Eu sei que ela cometeu isso. Eu posso perdoá-la. Mas quem é que quer perdoar quando chega em casa e vê a sua mulher ou seu marido com outro? Ninguém quer perdoar, né? Mas quando é o teu adultério, você quer o perdão. Pastor, se for com a sua mulher, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. O perdão, ele foi feito para mim e para você. Agora, olha só, presta atenção. Aqui, a lei está dizendo que tem que morrer. Então, quando o marido falar assim: vamos lá para fora, você vai morrer agora porque você me traiu, ela perdeu anos de trabalho, ela vai perder a vida, não vai ter mais adoração a Deus, os seus filhos talvez vão ficar com os outros, e ela vai agora para um lugar que nunca mais ela vai sair de lá. Deixa eu dizer uma coisa para você: não vale a pena perder a eternidade por algumas horas de prazer. Não vale a pena perder a eternidade por algumas horas de prazer. O maior prazer vai ser eterno quando nós estivermos na glória com Deus. Entenda, controle o teu corpo, as tuas ações, a tua boca, porque quando isso acontecer, você vai entender. Quando a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, ela vai aonde nenhuma outra coisa pode ir. Isso já aconteceu. Marcelo está aqui, a esposa está aqui, dele.
O homem pode beijar a sua esposa mesmo não amando ela mais. O homem pode abraçar a sua esposa mesmo não tendo mais nada por ela. Isso é uma farsa. Não adianta andar de aliança no dedo e não amar sua esposa. Meu Deus. Não adianta ficar postando que a sua esposa é legal no Facebook, mas em casa você não conhece, você não ama ela. Porque o amor suporta todas as coisas. O amor supera. O amor luta. O amor não pensa em si mesmo. O problema é que os amores estão acabando. Aqui o texto vai dizer, nós vamos correr, porque tem muita coisa a dizer. O texto vai dizer aqui que só tem uma pessoa que pode resgatar. Quem é que pode resgatar essa mulher no adultério? Mas aí tem o marido. O marido pode dizer, eu não quero que ela morra. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 32. Então, o que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica esta coisa. Então essa mulher já estava em ruína, sim ou não? Ela já estava em ruína porque já estava praticando isso. Agora olha só, versículo 33. E aí, Marcelo? 33 e o 34. Fecha a Bíblia não. Fecha não, vamos lá. Isso. Uma chaga vergonhosa achará, e sua infâmia nunca será apagada, porque os ciúmes são a ira do homem. Meu No Deus. dia da vingança não perdoará. Ó, preste atenção. Aqui em outros textos diz que o marido. E eu vou ensinar uma coisa aqui, ó. Ela já estava vivendo uma infâmia. Aqui o texto já diz que ela já estava com seu nome para ser apagado. E que o seu marido estava furido. Seu marido estava furido. Agora olha o 35. Lembra, Marcelo? Nem considerará resgate algum. Opa, ele não considerará Então tinha forma de resgatar? Tinha. O problema é, tem muita gente assim, ó. Você serviu para ele 20 anos. Só que aí você dá uma escorregada. Meu Deus. Aí ele já está de olho em outra. Aí sabe o que ele faz? Eu estava esperando você escorregar. Para mim poder fazer o quê? Para mim se livrar de você. Eita. Aí sabe o que Deus faz? Faz você escorregar. Para ela se livrar de você. Meu Deus. Por quê? Porque a mesma medida que você medir alguém, você vai ser medido. Presta atenção. Ela é levada, a vergonha, foi colocada em pé na frente de todos. Tinha lei para condená-la. E era a palavra de Deus que ia condenar ela ali. O marido estava no local? O marido estava lá? Não. Quem podia falar por ela e condenar não estava lá. Quem era? O marido. Por quê? Tem gente, por isso você tem que amar a Deus. Porque tem gente que você vai servir ele a vida inteira. Meu Deus. E na hora da tua prova ele vai te abandonar. Meu Deus. Na hora do teu erro, Ricardinho é legal, me ajuda em tudo, mas ele falhou, talvez ele me agrediu com palavras, talvez ele fez alguma coisa, já não serve mais pra mim. Meu Deus. Nunca foi meu amigo, nunca fui amigo dele. Por quê? Porque o amigo de verdade, ele vai dizer, você falhou aquele dia, mas eu estou disposto a te perdoar. O problema é que não tem mais amigos assim. Eita. Errou, não anda mais com você, é isso aí que você tem que aprender. Você não conhece Cristo. Porque quantas vezes você errou, então Cristo não era para andar com você mais. Quantas vezes você pecou, coisas graves, que era para ter morrido, era para ter não estar mais aqui, mas hoje você está aqui. Por quê? Porque tem alguém que ama você de verdade. O texto vai dizer aqui que somente o marido podia resgatar, mas naquele dia ele não aceitava presente, não tem como. Imagina o cara chegar, vamos propor um negócio, ó. E aí, mano, você libera, porque é o seguinte, afetou o coração, sim ou não? Aí olha como é hipocrisia. Vamos lá, vou explicar uma coisa aqui bem simples. Havia um homem chamado Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, se não me engano, né? Filho de Jacó. A Bíblia diz que naquela época, quando você casava e os filhos casavam, tinha uma lei. Casamento levirato, né? Que diz: se eu estou casado com a Andressa, o Marcelo é meu irmão, se eu morresse, o Marcelo tinha que dar continuidade à minha família e casasse com a minha esposa. O problema é que Judá tinha seus filhos novos. E ele não queria dar o seu filho à sua nora. Mas um dia, do nada, ele estava viúvo e teve suas necessidades, né, sexuais. E ele inventa um dia de ir até um prostíbulo. Por quê? Porque Judá veio da tribo da adoração. Por quê? Porque tem muita gente querendo condenar o pecado dos outros. É adorador, mas adora uma prostituição. Meu Deus. Judá um dia se vestiu viúvo, não sentia mais calor. Ele foi atrás de uma prostituta. Atrás de quê? De uma prostituta? Preste atenção. Quando ele chega lá, todo mundo conhece essa historinha. Alguns aqui que lê a Bíblia sabem. Quando ele chega lá, a nora dele, por ele não dar o que é de direito, ela se veste como uma prostituta e deita com o seu próprio sogro.
O problema é que agora ela está o quê? Ela está grávida. E ela está grávida de quem? De alguém que era para ter dado direito a ela. Quando ele vê ela grávida, qual é a primeira atitude? Vamos matar ela, que ela é adúltera. Aí Deus falou no meu coração: tem gente que adora a prostituição, não dá aos outros o que é direito e quer matar alguém ainda. Meu Deus. Agora olha só, quando ela revela, diz assim, Bianca, olha o que ela diz: o adúltero aqui não sou eu, mas é você. Meu Deus. Por que o adúltero é você? Você não me deu o que era de direito. E tem mais, eu não estou grávido de homem nenhum, eu estou grávido de você. Profundo, né? Profundo é quando Deus muda no cenário que você está julgando alguém para a morte e traz você para dentro e diz: era você que era para morrer, era você que era para pagar, era você que era para ser condenado. O problema é que no cenário da condenação dos outros, você está com a pedra, você é o juiz, você quer matar. Mas Deus nesta noite está dizendo: as pedras vão sair da mão, porque nós somos pecadores, mas somos adoradores do Senhor. Judá ficou triste aquele dia. Por quê? Porque é muito fácil levar a sua nora, né, para o julgamento de morte por adultério. Mas é difícil alguém saber que ele dormiu com a prostituta. Talvez você não quer que seu pecado seja conhecido, mas do outro você faz escândalo. Do outro você diz: você viu fulano cometeu isso. A Deus fala: eu vou contar o seu em público. Eita. Eu vou chamar o seu. E aí você vai entender. Deu para entender mais ou menos aqui o que é o adultério? Qual é a hora aí, por favor? Eu ainda tenho alguns minutos. 8h30. Dá glória a Deus, igreja. Hoje o relógio está sendo bondoso comigo. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos para o texto agora. Eu saí um pouquinho. João capítulo 8. Se Jesus está sentado, ele está ensinando. Os escribas e fariseus trouxeram essa mulher que foi surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram-lhe: mestre, essa mulher ela foi apanhada em flagrante, e na lei de Moisés tais mulheres devem ser apedrejadas. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos ver a opinião de Jesus. Aprende uma coisa aqui. Você pode pedir opinião para sua mãe, para o seu irmão, para o seu pai. Será diferente a opinião de Jesus. O problema é que nós queremos fazer muitas coisas. Aí nós vamos às pessoas e esquecemos de ir até Jesus. Vamos ver a opinião. Quando Jesus ele vai se levantar, porque o texto diz que ele se levanta, sim ou não? Sim. Ele vai se levantar porque ele vai dizer sobre o casamento. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai dizer que o matrimônio, o casamento e o leito, aqui ó, seja venerado, seja entre todos, seja o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos prostitutos, aos adúlteros, Deus o julga. Deus falou sobre prostituto e adúltero. Teve gente que estava no cenário com aquela mulher, que estava vivendo um pecado, só que não foi pego em flagrante, mas estava lá como juiz. Então Jesus, ele sabe julgar os prostitutos e os adúlteros. Quando Jesus chama aquela mulher para a consciência e chama aqueles homens, Jesus está nos ensinando uma coisa. Quando Adão pecou, em que cenário ele estava? Estava ele, Deus, a sua esposa e Adão. Ele adulterou contra Deus? Sim ou não? A igreja tem que ter certeza. Sim ou não? Sim, ele traiu Deus. Por que Deus não matou ele aquele dia? Por que Deus não matou ele? Agora me explica aqui uma coisa. A voz que ele ouviu de acusação de quem foi? Foi do diabo ou foi da mente dele? Da mente, porque ali não está escrito que o diabo acusou ele. Está escrito que o diabo acusou ele? Não. Então presta atenção. Tem acusações que é mas tem acusações que é da sua? Hoje Deus vai lavar a tua mente. Por quê? Porque Deus hoje vai lavar a tua consciência. Vamos lá. Adão quando ele pecou contra Deus, o que ele fez? Ele se esconde. Preste atenção que ele se esconde conscientemente. Por causa do pecado, ele sabia que agora ele perdeu a presença de... Aquela mulher conscientemente sabia que ela estava pecando. E ela sabia que ela poderia morrer. Só que no cenário, quem podia salvar ela não prestou atenção nos 20 anos ou 10 anos que ela viveu. Então, agora tem que intervir alguém. Entenda isso é muito maravilhoso. Quando ele fala que o leito tem que ser impuro, que o casamento tem que ser conservado santo, por quê? Porque ninguém admite uma traição. Vamos lá. Vou perguntar com muita humildade. Se você pegar a sua mulher ou seu esposo na cama com o outro, você o mataria? Sim ou não? Seja verdadeiro.
Na igreja não pode ter hipócrita, sem teatro, sim ou não? Sim ou não? Agora, quantos adultérios você não cometeu contra Deus? Por que Deus até hoje não te matou? Meu Deus. Por que Deus não te matou até hoje? Tanto de traição que você já cometeu. O problema é, tá vendo como Deus coloca nós, quando Deus mexe com nossa mente? Por quê, ó? Fica até difícil dar uma glória. Dá uma glória a Deus aí. Aí eu tenho que pedir para dar glória. Por quê? Porque fica difícil. Agora você está olhando para os seus defeitos. Agora você está olhando. Talvez você não tenha um pecado da prostituição, mas a sua língua é maior que a boca. Talvez você tenha hipocrisia. Talvez você não é humilde, não é simples. E até conhece Deus. Aí Deus fala, tudo isso a minha palavra condena. Você é um condenado pela minha palavra, mas quer ser juiz da vida dos outros. Aí Deus fala, quem julga a igreja é Deus. E o teu filho que foi constituído juiz. O resto é réu e vai sentar no banco. Aí olha o que ele está dizendo, os adúlteros, eu vou julgar agora. Primeiro, crime grave, eu vou julgar você, tá bom, era para você morrer. Existem pecados que nós saímos, meu irmão, que se Deus nunca mais, ou você nunca mais pode ir lá. Por quê? Porque se você for, você não volta mais, sim ou não? Mas é muito isso aí quem sai do crime, né? Já viu você? Aqui está a irmã Karina, tem alguns irmãos que já foram, como diz a minha esposa, Franelinha. Preste atenção. Tem lugares que você não pode voltar mais lá, porque senão você morre, sim ou não? Sim. Então Deus te deu uma oportunidade. Tem gente que cometeu o mesmo pecado que você e desceu. Meu Deus. E aí, olha como é interessante. Você está tendo a oportunidade de ir e vir cometendo o mesmo pecado que outros já morreram. Meu Deus. Aí Deus está dizendo para mim, aí você agora encontra alguém com um pecado, você diz assim, vai para o inferno, meu irmão, vamos parar de hipocrisia. Há poucos dias você estava com o pé no inferno. Como você pode dizer que o outro vai para o inferno? A chave do reino foi dada para nós ganhar vida. Eu não sei qual é o seu pecado, mas Jesus vai te lavar essa noite. Jesus vai te purificar. Ele vai te tratar e Ele vai te salvar. Anaraçui de Camandará. Ei, açui de Camandará. Quando alguém te vende, não te dá nada, o marido jogou ela fora, falou, não quero mais ela. Só me serviu para dormir comigo e viveu comigo alguns dias. Me traiu, foi a oportunidade que eu queria. Toma, vou te chutar. Mas Jesus está aqui para te pegar, para te lavar, para te limpar. O diabo te jogou na cocaína, te jogou no tráfico, te jogou na prostituição. E aí te jogaram, a tua família falou que você não ia sentar mais na mesa. A tua mulher falou que você era um Drácula, que você era isso, era aquilo. Mas Jesus vai te transformar, vai te levantar como um pastor, vai te levantar como um profeta e vai te colocar no lugar de honra. Porque lá nos Heróis da Fé, Hebreus 11, está escrevendo sobre Raabe, a prostituta que salvou aqueles homens. Talvez para você é prostituta hoje, mas para Deus vai ser alguém que vai estar escrito o nome dele no livro. O marido foi embora, o marido não está lá. Precisa alguém se levantar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando um pecador chegar até você, que é igual a você, precisando de uma ajuda, de um abraço, uma oração, precisando de alguma coisa, nunca mais se posicione como juiz. Meu Deus. Você sabe por quê? Porque quando você precisar de um abraço, quando você precisar de alguma coisa, Deus vai medir você como você mede os outros. Jesus disse, a medida que você medir, você será. Pega abraço hoje e não será abraçado amanhã. Eita. Davi disse isso. Quem sou eu para tocar nos ungidos? Ah, pastor, mas é usuário. Ah, pastor, mas é isso. É para você. Mas para Jesus vai ser profeta. Para Jesus é mulher de Deus. Vou enviar onde você não vai. Onde você nunca pisou, Ele vai. Tira o seu olhar maligno e começa a olhar com o olhar espiritual. Você foi trazido doente, você foi trazido fraco, cheio de problema. E hoje você, pela misericórdia, está ficando em pé. Quando você passar bonitinho, lembra que da onde você saiu, tem muita gente esperando a oportunidade para você dar a mão para salvar. O pecado da mulher foi com o corpo, mas existe o pecado com o coração. Hoje nós vamos, todo mundo, vamos virar mais réu ainda. Mateus, capítulo 5, e o versículo 27. Lê para mim, Andrés. Bem devagarzinho, que isso é muito profundo. Mateus 5, 27 e 30. A igreja está aí, da glória a Deus. Não quero saber do seu pecado. Eu quero saber que você está vindo aqui para ser tratado e Deus vai te levantar.
Vamos lá. Glória. Ó, bem devagarzinho lê isso aqui, ó. E quem tem a mente brilhante, preste atenção, hein? Quem é sábio, preste atenção. Por favor, preste atenção na palavra. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo: Peraí. Foi dito aos antigos, não adulterar? Nós já comentamos isso. Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre adultério. Tomara que eu e você não esteja vivendo isso, ó. Mas eu digo: qualquer que olhe para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com Opa, ela. mas meu Deus. Já cometeu adultério? Já ou não? O problema é, tá vendo aí, ó? Falou como nós medos de santidade. Vai pro inferno porque tá fazendo isso. Aí Deus fala: e a sua mente pornográfica? Meu Deus. E aquilo que você erotiza sobre a irmã ou sobre o irmão? E aquilo que você maquina na sua mente e diz assim: ah, Senhor, a minha mente está suja, mas eu não cometi o ato. Jesus já mostra que qualquer um já está condenado. O problema é que nós não lemos a palavra. A gente só lê pro nosso ó. Eu tinha uma mania. Aqui a Maiara conheceu mais tempo. Eu só pregava, só lia. Quando eu comecei o ministério, eu falava: hoje alguém vai apanhar naquele lugar. Era assim. Então eu lia para. O problema era o seguinte: é que quando a palavra começou a me tratar, Oh, glória. aí eu comecei em pontos que eu fazia. Aí eu. Vamos pular essa aqui. Vamos pular essa daqui, que essa daqui nem comigo não. Aí eu entendi. O que ela é uma espada de dois gumes? O que você fala vai voltar para você? O filho dos outros é viciado, é nóia. Para você tem um monte de nome. Você vai ter filho. Meu Deus. Ah, pastor, é maldição? Você está jogando? Não. Vai medindo. Você vai ser medido. Você sabe por que Jesus foi acolhido pelas mulheres que foram de endemoniado, pelos ladrões? Porque Jesus, ele não condenou ninguém. Ele disse que a palavra que ele prega condena. Salva para dar oportunidade. Eu não posso ser omisso, dizer a você que você só vir à igreja, você vai ser salvo. Não, você vai ter que mudar. A cruz tem que te pedir alguma coisa. Se não pedir alguma coisa de você, não é a cruz. Se você não mudar os seus pensamentos, se você não mudar a tua ação, continua. O começo da bebida hoje é o alcoolismo amanhã. O começo de um cigarro hoje é o câncer amanhã. O começo de uma traição hoje é o adultério e a morte amanhã. Eita. Então você pode determinar o teu fim. Você pode morrer velho, farto de dias, ganhando almas, vivendo com a tua família e ter o melhor da terra. Glória. Mas você também pode ver uma vida deplorável e ser envergonhado, porque talvez você é um desenfreado. E é isso que Jesus está nos ensinando. Pois a lei nos condena, sim ou não? Sim. Mas a graça nos justifica. A lei era para todos nós ser condenados. Tem filho desobediente, tem pessoas aqui que cometeram pecado, que se nós formos aqui, abrir aqui da oportunidade, meu irmão, todos nós estávamos condenados. O que fazemos para salvar essa mulher? Como vamos tirar ela da mão daqueles que estão condenando? Como vamos tirar aquela mulher da mão daqueles homens? Temos que primeiro olhar para os nossos pecados. Por isso que levaram eles até Jesus. Eu amo isso. Vou entregar aquele homem até Jesus. Oh, que maravilha. Eu não gosto do Rafael. Ele vai... Vou entregar ele nas minhas orações. Vai lá. Que Jeová vai falar muito a respeito de mim. Quando alguém te levar até Jesus, louve a Deus. Você vai sair de lá vivo. Aleluia. Agora, quando alguém te levar dentro de uma sinagoga que não é igreja, você vai sair de lá morto. Carregado, destruído. Porque hoje nós estamos num tempo em que não estamos mais levantando esse derrubo. Eu não vim aqui te dar uma palestra de autoajuda, porque já tem quem faça isso com muitas outras formas. Mas eu vim dizer a você que existe um Deus que levanta você do pó e da cinza e te dá um novo nome, uma nova identidade. Lê para nós, Romanos. Você nem terminou, né? O versículo 30 ainda? Nem terminou, a igreja está aí na glória a Deus. Eu estou no meu tempo e vou respeitar o meu tempo. 30. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Quantos membros do teu corpo já te fez pecar? Olha aí, Deus. Então você era para estar todo amputado. Você não era para ser um corpo aqui na igreja. Já pecou com a mão, com a língua, com os olhos. Mas você acha que você não peca. Eita. Por quê? Por causa do título, do rótulo. Meu Deus. Garrafa de cerveja tem rótulo. Refrigerante tem rótulo. Entenda. A posição que você adquire na tua vida
Você vai levar. E é isso que vai fazer Jesus a pessoa que você é. Só que também em Romanos, lembra nós? Romanos capítulo 3, versículo 20. A igreja vai dando glória. A lei é para revelar o pecado. Fala, a lei é para revelar o pecado. Mas a graça é para te salvar. Agora ninguém pode conhecer a graça sem antes de uma coisa. Presta atenção. Leia para nós. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Ninguém pode ser declarado justo diante da lei, porque a lei mostra o pé. A lei mostra o pé. Quando eles chegaram para acusar aquela mulher na lei, o que eles estavam mostrando? Seu próprio pecado. A pior coisa do mundo é querer usar a palavra para atacar alguém. Por quê? Porque ela revela quem você é primeiro. Quando eu pego um texto aqui e eu ataco alguém, o cara me denuncia. Por que me denuncia? Porque já está mostrando que eu não estou capacitado para salvar, mas para matar. Meu Deus! E o tempo de matar cordeiro no altar acabou. O cordeiro já morreu. Glória! O sangue dele te liberta de todo o pé. O problema é que nós viemos à igreja, temos que entender isso, ó. A lei nunca salvou ninguém, mas ninguém pode ser salvo pela graça se antes não for convencido dos seus pecados. Para te convencer dos seus pecados, antes você tem que ter a conversão. E para conversão precisa confissão. Fala confissão. Quando você aceita Jesus, você fala: seu pecado, então você morreu lá. Olha como que Deus é tão maravilhoso, Ricardo. Essa mulher, ela está ali confessando que ela tem pecado. A lei já mostrou que ela tem pecado. E os outros, a lei mostrou que eles têm, mas eles não confessaram o seu pecado. Meu Deus! Você está entendendo o que a graça faz agora? A graça te dá a oportunidade de confessar o pecado e ser salvo por ela. A lei não te dava oportunidade. Aí Jesus vai sentar e vai falar assim, ó: agora, com a graça que eu vou pregar, com a lei que você traz, atira a pedra nessa mulher. Você, seu pecador miserável. Eita! Você que fala mal dos outros. Você que não tem conduta espiritual, nem conduta moral nem ética, que a tua mente é poluída, o teu pensamento é podre e você quer condenar outro ao inferno. Meu Deus! Agora a primeira coisa que você vai fazer é cair em si. Por quê? Porque a consciência cai em si quando eu cometo erro. Sim ou não? Por que eles largaram as pedras e foram embora? Não é por não terem só pecado, é porque seriam condenados por Jesus. Jesus ia salvar ela. Jesus falou: vai. Fala para ela: vai. Fala: vai. Vai e volta onde você está indo. Quando você entrar, quando você for deitar, Ricardinho, quando você for deitar, Rafael, quando você for deitar, Gezê, você lembra, era para ter morrido por tráfico de droga, mas Jesus foi lá e te salvou. Era para ter morrido, talvez você pegou a mulher de alguém, e hoje você é um pregador da palavra. Quantas casas você não curou, quantas coisas você não fez escondido, até hoje na igreja. Aí é o que a graça faz com nós: confessa seu pecado, porque senão a graça não te salva. A lei mostra o pecado, mas a graça é para te salvar. Então, quando nós chegamos até Jesus, nós confessamos o nosso pecado. O problema é que depois de confessados, achamos que estamos limpos e não temos mais pecado. Aí Jesus fala para Pedro: adorei no dia que a graça fez isso. Aí Jesus fala assim: ó, vem cá, você, só porque está andando com Cristo 3 anos, traz a bacia que eu vou lavar seus pés. Traz a bacia que eu vou te mostrar que talvez você perto de mim não está cometendo crimes tão graves, mas a sujeirinha debaixo do teu pé denuncia a hipocrisia do teu coração. Porque aonde você anda, você está sujando. Aonde você anda, você está com sujeira, você está com imperfeição, e você se acha limpo. E só tem um que é perfeito, maravilhoso, príncipe da paz. Ele é tudo, é ele, e ele muda, transforma, ele molda, e ele leva ao céu. Aí agora vamos mudar aqui. A igreja está aí da glória. Quem gosta, com todo respeito aos meus irmãos que ouvem falar isso, mas eu aprendo com eles. Eu estava conversando aqui com os 2 mestres aqui, Ricardinho e Jesus. Fica aqui o dia todo me batendo. E o Rodinei, que fica sentado. Quem gosta de plateia é diferente de quem quer salvar almas. Aleluia! Plateia espera curtindo e aplausos. Eita! Quem quer almas, não. Glória a Deus! Preste bem atenção. O versículo 9 nós vamos terminar. Mas ouvindo isto,
Ouvindo eles que a resposta e acusados pela sua própria consciência foram retirando, um por um, ao começar pelos mais? Pelos mais? Eu amo o texto, porque o texto vai explicar sobre os mais velhos. Aí eu escrevi uma coisa aqui, aprendi com a Grazi, com a Bianca, eu também aprendo. Há dois tipos de plateia naquele meio. Há os juízes e os outros, né? Juízes que olhavam para a vida das pessoas e julgavam. Por isso Jesus teve que direcionar eles como sendo os piores daquela época. Eles estavam com pedras nas mãos, mas estavam com o coração cheio de ódio. Cheios de senso de justiça, mas estavam com o coração amaldiçoados por Deus. Tem muita gente que quer condenar os outros com a palavra. Ele é justo. Não, é o seguinte, tem que mudar a sua vida. Assim não vai dar. É forte. É assim? Sou profeta, rapaz, sou pastor, tem que se posicionar. Aí Deus fala aí, bobo, você estava condenado e você não sabia? Aleluia. E o amor, onde está? Senta aqui que eu vou te explicar sobre ele. Glória. Senta aqui que eu vou te explicar quem é Cristo. Senta aqui que eu vou te explicar porque Ele curou suas feridas. Senta aqui que eu vou te explicar porque que Ele ajudou você quando ninguém quis ajudar. Aleluia. É assim que trata um pecador. Agora, eu não posso isentar de não dizer a verdade. Todo mundo, é fato, todo mundo gosta. É da hora quando alguém te consola. Todas as vezes que vem assim, aí chega, o pastor abraça, dá aquele abraço. Você sai aliviado? E por que com o outro você não quer fazer a mesma coisa? Meu Deus. Aí Deus, é por isso que Deus denuncia você. Aí Deus fala, você não é o que você prega. Meu Deus. Você não é o que você fala. Você não é o que você vive. E é isso que faz mal. É eu ter a boca boa para falar do que eu não sou.